Bom dia a todos e todas para a nossa aula de número 11 do curso de Matemática 2. É a segunda aula do módulo 2, né? Terminamos o módulo 1. Eu espero até esse final de semana terminar de corrigir as provas de vocês, tá? A P3 e a P4, e fechar a nota do segundo bimestre e divulgar para vocês. Bem, então acabei de colocar a P5, conforme estava dizendo antes, no Teams, está colocado, e a P5 vai explorar os gráficos das funções, todas elas, seno, cosseno, tangente, cotangente, né? O gráfico de todas elas, mas o ciclo, obviamente, trigonométrico é a base de tudo, né? Quem tem que saber identificar como obter cada razão trigonométrica no ciclo trigonométrico. O ciclo é a base. Então, a prova P5 vai ter questões de funções e vai ter da parte da aula de hoje, onde vamos falar de equações e inequações logarítmicas. E para resolver equações e inequações logarítmicas, eu preciso, novamente, do ciclo trigonométrico. Então, aquela parte anterior do ciclo trigonométrico é o coração de tudo. Como é que se acha o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante? O que é que você está falando, Stephanie? Não estou entendendo o que você escreveu no chat aqui. Tem duas salas abertas em matemática. Aí só o Denis está. E para ele fechar, ele tem que sair de lá e vir para essa. Denis, e ele tá nessa, só que tá em espera lá na outra. Denis é guloso, ele não basta uma sala, uma reunião, ele quer logo duas. Estou brincando. Valeu, Stephanie, pela informação. Então, isso é o perfil da aula de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem algum registro? Alguém já andou vendo os vídeos que eu postei ontem? Ontem, na terça, eu postei 2 vídeos e ontem eu postei mais 2. Já começaram a ver, pessoal? Sim, só não vi o que o senhor tinha colocado às 10 ou foi 11 horas da noite, que já estava tarde. Foi. Eu até peço desculpa pelo horário, mas é que na verdade, aquele que eu postei mais tarde foi um problema técnico. Eu estava gravando, eu ia gravar um vídeo só com secante e cossecante. Só que depois, quando eu terminei secante, ia começar o exemplo da cossecante, a mesa travou. E aí eu tive que interromper a aula. Não teve jeito. Interrompi a aula e iniciei depois, resolvi o problema do travamento, iniciei outra gravação e aí eu acabei postando a segunda aula um horário até um pouquinho mais tarde e não adequado, tá? Mas assistam, porque ali está o coração para fazer a P5, né? É o ponto central. Mais algum registro? Mais algum comentário? Ah, não é Denis, não, é Marcelo. Tá. Então você se confundiu, né, Stephanie? Ok. Nenhum comentário, pessoal? Então eu posso começar a aula? Sim. Então vamos lá. Então vou iniciar o compartilhamento. Pronto, compartilhamento iniciado. Pessoal, todo mundo vendo aqui o planejamento? Eu atualizei esse planejamento hoje, tá? Acabei de atualizar esse planejamento. Então, ó, tudo que está de amarelo. Ah, isso aqui é de ADM, rapaz. Foi mal. Agora sim. Tá aqui. De vocês é esse. Beleza. Eu atualizei hoje. O que está de amarelo é o módulo 1. Foram 9 aulas. O que está de verde, verde clarinho, é o módulo 2, que vão ser mais 8 aulas. Totalizando 9 mais 8. Olha aqui. Não, desculpa. 9 aulas também. Então, 9 mais 9, um total de 18 aulas, tá?
Está aqui o nosso planejamento. O dia de hoje está aqui no dia 12, ó, estamos aqui no dia 12, né? E para a aula de hoje, você vê que eu botei no planejamento aqui, ó, vídeos 18 e 19, mas na verdade esses vídeos ainda não foram gravados. Eu devo gravar de hoje para amanhã. Ontem eu gravei o 16 e o 17. Então, até botar aqui, corrigir aqui, vídeo 16, vídeo 16, vídeo 15, 16 e 17 aqui, ó. (15, 16 e 17). Pronto. Uma nova atualização aqui no planejamento, porque por causa dessa questão que eu tive que quebrar o 16 em 2, foi esse o problema, tá? E para a aula de hoje são os vídeos 18 e 19 que ainda serão gravados, que vai falar justamente sobre equação e inequação trigonométrica, o tema da nossa aula de hoje. Pessoal, vale a pena fazer uma revisão, então, das 6 razões e das 6 funções até agora, que nós vimos, pessoal? Sim ou não? É bom. Equação? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a apostila, porque a apostila já tem figuras boas para a gente copiar e colar. Vou pegar uma figura aqui que resuma os ciclos. Deixa eu ver se temos uma boa figura aqui na apostila. Eixo dos senos, a função seno. Não, na apostila não tem. Então, vou abrir no Tabule. Vou abrir aqui aquele software de geometria dinâmica, que eu acho que vocês estão percebendo que eu tenho usado ele mais. E, obviamente, ele consegue fazer coisas muito mais precisas. Tá aí o Tabule sendo aberto. E agora eu vou abrir o arquivo que eu acho que tem o que eu desejo. Vamos ver se essa aqui tá boa. Não, não é essa não ainda. Vamos abrir aqui esse outro. Pronto. Aqui tá legal essa figura. Eu posso tirar essas linhas aqui, ó, para despoluir o desenho. Tirar é esconder. Vocês estão vendo, pessoal, o desenho? Sim, professor, tá Sim, aparecendo. professor. Deixa eu esconder aqui essas linhas, que elas estão só poluindo aqui. Deu uma melhorada aqui boa. Então, pessoal, o que é que eu posso fazer aqui com esse ponto, ó? Eu posso variar ele à vontade. E nesse desenho estão aparecendo as 6 razões trigonométricas. Estou certo ou estou errado? Certo. Qual é o segmento que dá aqui o ângulo X? Qual é o segmento que dá o cosseno do ângulo X, pessoal? Segmento A. OA, exatamente. Está mostrado aqui, ó. Está mostrado aqui. O segmento OA, o azul, né? O azul, o OA dá o cosseno. E o seno? OB. OB. E a tangente? GC. HD. GC. A tangente, ó, o eixo das tangentes é esse eixo aqui, ó.
como foi deduzido na aula, esse eixo aqui. Então, vai de G até C, é onde cruza o eixo das tangentes. Então, tangente é GC. A cotangente? HD. HD. A secante? OE. E a cossecante? OF. OF, exatamente. Galera, vocês podem baixar esse software, ele é gratuito, viu? Se vocês baixarem o software, eu mando esse arquivo aqui que eu fiz, tá? E com esse arquivo você visualiza qualquer um. Então, no primeiro quadrante, qual é o sinal das 6 razões? Positivas? Repete a Todas as pergunta, professor. 6 Falhou são aqui para mim. positivas. Você podia falar de novo que eu não vi? Falhou a sua pergunta para mim. O senhor pode repetir? Posso. Eu quero saber qual é o sinal das 6 razões no primeiro quadrante, que vai de 0 a 90. Qual é o sinal das 6 razões? Positivo. Todas 6 são positivas. Aí, quando chega em 90, o que é que acontece? Quem é que não existe no 90? Tangente. Tangente não existe e outro também não existe. Qual mais? Além da tangente. Cosseno? Não, cosseno existe. É porque vale zero. É o seno, porque o seno vale ponto zero. A está na origem, ó. Então ele vale zero. Ele existe sim. Você está vendo o ponto A? Secante. Oi? Verdade. A secante, A não existe. secante. Veja que a secante, veja, ó. Olha o ponto E indo lá para o infinito. Veja, ó. Ó, olha o ponto E indo lá para o infinito, ó. E quando chegou em 90, foi lá para o infinito. Estão vendo o ponto E? Não, né? Beleza? Então, no 90. Agora, no zero, quem é que não existe no zero? Cossecante. A cossecante é o ponto D. Olha que o ponto... Não, desculpa. A cossecante é o ponto F, né? Olha que o ponto F vai lá para o infinito, ó, e não cruza mais o eixo das cossecantes. E quem mais? Cotangente. Cotangente. Quando chegar no zero, ó, fica paralela ao eixo das cotangentes. Então, não cruza, exatamente. Perfeito. No segundo quadrante, agora. No segundo quadrante. Quais razões são positivas e quais são negativas? Seno e cossecante é positiva e cosseno e secante é negativa. Sim, faltou dizer agora tangente e cotangente. A tangente e cotangente vão ser negativas. Ambas, exatamente. Inclusive, estou vendo que está faltando uma linhazinha aqui, né? Deixa eu só construir essa linha que não está feita aqui. Vou fazer o segmento que vai do ponto O ao ponto C. Ó. Essa linha está faltando aqui. E como está tracejada, para dar um padrão, eu tenho que tracejar a linha. Pronto, a linha tracejei. Então, veja que tanto o ponto D quanto o ponto C estão na parte negativa dos eixos da tangente e da cotangente. Não é verdade, pessoal? Agora, outra coisa, questão do crescimento, ó. Aqui no primeiro quadrante, voltando para o primeiro quadrante, quando eu vou aumentando o ângulo, o que é que vai acontecendo com o cosseno? Vai aumentando ou vai diminuindo? Diminuindo. Diminuindo. E o seno? Vai aumentando. E a tangente? Aumentando também. Aumentando. E a cotangente? Diminuindo. Diminuindo. E a secante? Aumentando. E a cossecante? Diminuindo. A cossecante? Diminuindo. Diminuindo. Então, veja que o crescimento é fácil de ver aqui. No segundo quadrante, já discutimos os sinais, né, deles. Beleza. E no 180, quem é que não existe? Cotangente. Cotangente é a verdinha e além da verdinha? A cossecante. A cossecante, a roxinha, né? Exatamente. Isso aí. Pronto, galera. Isso aqui é uma ferramenta boa, não? O que vocês acham?
Ó, tá faltando uma linhazinha aqui também, ó. Acabei de ver agora aqui, ó, essa linha. Isso aqui ajuda, pessoal, a visualizar todas elas ou não? Perfeitamente, é melhor do que ficar fazendo desenho. Melhor do que... Então, eu sugiro que você... Então, quando eu tenho que dar aula sobre esse assunto, o que é que eu faço? Eu venho nesse programa, aí copio essa tela e vou lá para a mesa com essa tela, entendeu? Eu acho... Quando fosse fazer prova, poderia fazer aí para visualizar para o senhor? Ou tinha que fazer desenho também? Para entregar a resposta, quando fosse A para gente não faz visualizar? prova online, né? Se fizesse prova online, sim, né? Mas as nossas provas estão sendo escritas, né? Na verdade. Mas quando eu tiver aula online, sim, poderia. Ficaria bem mais legal, né? De visualizar isso aqui. Pronto. Então, as 6 razões aqui. E, de novo, se vocês baixarem do Tablet, que é gratuito, eu dou o arquivo e vocês manipulam ele à vontade, tá? Como eu estou fazendo aqui agora. Eu posso mexer aqui nos pontos à vontade. Beleza, galera? Isso aqui ajuda? Outra coisa que eu queria revisar com vocês são as funções. Quais funções nós já vimos até agora? Essas 3, já, não já? Quem são elas? Função seno, cosseno e tangente. Exatamente. Vamos diminuir aqui só para caber todas no mesmo quadro. Deixa eu diminuir aqui essa mais um pouquinho. Pronto. E deixa eu diminuir essa aqui também mais um pouquinho, para caber todas no mesmo quadro. Então, pessoal, essas 3 primeiras. Qual é o período da função seno, da senoide? Qual é o período? Em quanto tempo ele sobe e desce? 360. 360, está mostrado aqui, 360. Quem é a imagem dessa função? Intervalo do E menos menos 1 a 1? 1. Esse intervalo aqui vermelho, vamos botar aqui de vermelho, o intervalo de menos 1 a 1. Perfeito. E o domínio? Quem é o domínio da função seno? Os Reais. reais. Porque não existe nenhum tipo de restrição ao seno de um ângulo. Quando eu escrevo y igual a seno x, eu consigo calcular o seno de qualquer ângulo. Não existe restrição. Vocês concordam lá do ciclo, não concordam? Voltando para o ciclo, né? Ó, qualquer ângulo que eu quiser, eu calculo, quer dizer, porque o ângulo, né? Por exemplo, uma volta é 360, mas se botar em radianos, dá 6,28. Então, eu posso dar uma volta, dá 6,28. Eu posso dar 2 voltas, que vai dar 12, alguma coisa. Eu posso dar 3. Ou seja, qualquer valor eu consigo botar aqui. Qualquer um. Então, não existe nenhum tipo de restrição para a função seno. Para a função cosseno, quem é o período? 360 também. Também 360. Você vê que aqui tem, eu botei meia para cima, uma inteira para baixo. Deixa eu apagar aqui, ficou ruim. Uma inteira para baixo e meia para cima. Meia com meia dá 1. Então, começa o ciclo. Eu podia medir daqui para cá, ou poderia também medir o período daqui para cá, que seria a mesma coisa. Tanto faz medir o período daqui para cá ou daqui para cá. E nos dois casos daria 360, sem nenhum problema. Então, o período é 2π. Quem é a imagem da função cosseno? O período de menos 1 a 1 também. Não fala período, né? O intervalo, você quer dizer, Intervalo. né? O intervalo, vamos botar aqui de outra cor. Vou botar de... Deixa eu apagar essa vermelha aqui. Pronto. E deixar o nosso período aqui de azul. Vai ficar igual ao outro. A imagem é o intervalo, que vai do menos 1 ao 1. Tá, de vermelho. E o domínio? Professor,
Oi. O intervalo nem sempre vai de -1 a 1, né? Porque na P4 eu fui fazer, o meu número da chamada era o 20. Aí no eixo Y o intervalo ficou bem maior. Depende dos parâmetros, né? A, B, Certo. C e Sim. D. Sim, é o que eu estou enfatizando bastante, né? Quando você escreve nesse formato agora mais amplo aqui, o A, B, o C e o D vão mudar. Mas você tem que ter como base a função de início. E a partir dela é que você modifica, tá bom? Pessoal, só está continuando. O domínio da função cosseno qual é? Os reais. Os reais. Quem é que muda a imagem? Quais são os parâmetros que mudam a imagem? Basicamente o parâmetro A e o parâmetro B. Basta pegar sempre isso aqui, ó. A imagem vai ser dada por A mais B, e no lugar de seno de alguma coisa, eu boto o intervalo de -1 a 1. Ó. Eu posso multiplicar, então, o B por -1 e pelo 1, então vai ficar o intervalo de -B até o B, olha aqui, pessoal, e posso somar o A nos limites do intervalo. Galera, essa seria a fórmula da imagem de qualquer função seno ou cosseno, tá bom? Entendido? E aí vocês podem ver através dos exemplos que eu dei, tá? O C e o D não interferem na imagem. O A, B, C e D não interferem no domínio. Não interessa que número bota aqui, que número bota aqui, aqui ou aqui, que o domínio vai continuar a ser os reais sempre. E o período? Quem é que muda o período? Só um parâmetro. Quem é? O C. Só o C. Qual é a fórmula do período, então? Que vale tanto para o seno quanto para o cosseno? 2π sobre C. Então, só o C é que muda o período. Então, antes de começar a atribuir valores para fazer um gráfico, é fundamental que você já saiba quem é o período e quem é a imagem. Porque a imagem vai aparecer aqui e o período vai ser a distância entre o primeiro e o último ponto. E nessas funções, eu sugeri você fazer o gráfico com quantos pontos, pessoal? Delas? Com quantos? 5. 5, Com né? 5. Exatamente, ó, esses 5 aqui, ó. Sempre 5 pontos. Essa seria a recomendação para fazer um gráfico de uma senoide ou de uma cossenoide. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Ou não? Tá dando para entender? Beleza. Sim. Tá dando. Vamos agora para tangentoide. Agora, vamos também... Eu não tinha terminado de copiar. Deixa eu ir na apostila aqui, que tem um gráfico da tangentoide e tem uma aqui da cotangentoide, já prontinho. Isso tá na apostila, hein, pessoal? Tô pegando aqui da apostila. Tá aqui a tangentoide. Pronto. E tá aqui a cotangentoide. Eu vou copiar essa figura aí e levar para minha mesa. Tá aí a tangentoide. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ficou um pouquinho grande. Pronto. Primeiro, antes de ir para tangentoide e cotangentoide, entre o seno e o cosseno, eles são parecidos, os gráficos? Sim. 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 Como é que seria, como é que faria para um virar o outro? Mover a cossenoide um pouco mais à direita. Exatamente. Se eu mover a cossenoide de 90, desse pedaço aqui, que é 90 graus, que é π sobre 2, se eu mover π sobre 2 para a direita, todo mundo concorda que a cossenoide vira a senoide, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Então tem uma ligação, então eu posso escrever isso, hein? Atenção, ó. Que a função seno é igual à função cosseno quando eu boto o parâmetro D, ó. Se eu fizer x
Se eu fizer x menos π sobre 2, quando eu botar x aqui, π sobre 2, vai dar 0. É exatamente isso, pessoal, tá? Ou seja, o deslocamento para a direita, quando eu boto o parâmetro menos d, quando ele é negativo, eu desloco ele para a direita de 90 graus. Então, se você atribuir em qualquer uma dessas funções, né, o ângulo, por exemplo, π sobre 2, aqui vai ficar π sobre 2 menos π sobre 2, vai dar 0. Cosseno de 0 é 1. E quando eu boto π sobre 2 aqui, aqui também dá 1, pessoal. Então, nessas duas funções, o π sobre 2 leva para 1. Ou seja, nessas duas funções aqui, nós temos esse ponto, que é o π sobre 2 mandando para 1. Esse ponto aqui, pessoal, ó. Tá? Esse ponto aqui. Então, é só esse comentário aí da translação. Tangentoide e cotangentoide. São parecidos os dois gráficos? Sim ou não? Sim. Sim. Eu acho parecido. É Bem que uma está parecidos. crescente e outra está decrescente. A tangentoide sempre é crescente, exatamente. Em cada trecho, em cada pedaço, ela é sempre crescente. A cotangentoide é sempre decrescente. É uma primeira diferença básica. Quem são as assíntotas? Em outras palavras, quem é o domínio dessa função? Da tangentoide. Os reais? Todos e as assíntotas. E as exceções, que são o... Quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse cara aqui? Quem são as assíntotas, pessoal? Os ângulos de 90 graus. 90, quem mais? 270. Exatamente. E assim por diante. Como é que eu represento ele de uma maneira prática? O 90, o 270, esse aqui seria o 500 mais 100, o 450. Como é que eu represento todos eles de uma vez só? 90 mais capi. 90 mais capi e em radiano. 90 mais K vezes 180, você está misturando radiano com o grau. 90 mais K vezes 180, ou π sobre 2 mais capi, não é isso, pessoal? Então, o domínio é dado por todos os reais, menos quem? Π sobre 2 mais capi, onde K pertence aos inteiros. Esse seria o domínio da função tangente, padrão, sempre. Ou seja, não existe, basicamente vê onde tem as assíntotas. Já o domínio da função cotangente, quem é? Quem são as assíntotas agora? É o 0 e o 180? É o 0 e o 180. E seus arcos côncavos. Como é que eu represento isso agora? Seria 0 mais capi, não seria? Sim. Ou simplesmente capi. Então, menos os múltiplos de 180, onde K pertence aos inteiros. Esse seria o domínio da função. Então, tanto na tangente quanto na cotangente, não tem... E fica bem claro, né? Porque tangente, pessoal, tangente, vocês sabem que é seno sobre cosseno, é uma fração. E esses caras aqui são justamente os caras onde o denominador assume que valor. Qual é o problema de uma divisão? Não pode ser igual a 0. Exatamente. Quando o denominador é igual a 0 é o problema. E aí, justamente acontece isso nesses ângulos. No 90, o cosseno é 0. No 270, o cosseno é 0. Então, justamente por isso que tem essa restrição, né? Já a cotangente é a divisão de quem? Do cosseno pelo seno. E aí, qual é o problema agora na cotangente? É onde quem é 0 agora? O seno, né?
Exatamente. E o seno é zero justamente em 0 e 180. Então, fique bem claro que isso tem a ver com o seno e com o cosseno. Se você sabe bem o seno e o cosseno, você vai saber rapidinho a tangente e a cotangente. Novidade dessas duas funções em relação às anteriores. O período. O que aconteceu com o período nessas duas? 180. Aumentou ou diminuiu, pessoal? Oi? Diminuiu da cotangente. Só na cotangente? Essas duas, né? Isso. Quanto vale esse pedaço aqui? Que vai do 90 ao 270. 180. Vale 180. Posso fazer o período assim, ou posso fazer o período assim, ó. Um pedaço para cima, meio para cima e meio para baixo. Ou seja, o período também é, olha como está indicado aqui no desenho, também é 180, tanto faz. Então, período, e isso acontece para as duas, não é verdade, pessoal? Aqui também é 180, não é? Na conta da gente? É isso? Qual é a fórmula, então, que dá o período, pessoal? Da função tangente e da função cotangente. O período é dado por quem? Se o seno e o cosseno é 2π sobre C, aqui, é dado por π sobre C. Sempre. Sempre o período é dado por π sobre C. Então, quem é esse C? Aquele mesmo parâmetro que nós já discutimos antes. A mais B tangente de CX mais D. Pronto. Então, só esse parâmetro aqui, C, é que influencia no período. Todo mundo concorda que o período também é menor, pessoal, da tangente e da cotangente em relação ao seno? A unidade básica de repetição é menor? Ou seja, o que eu quero dizer é que esse pedaço aqui já é uma cópia desse aqui que eu tinha feito antes. Então, o período é só essa parte. Tudo bem, pessoal? Sim? Sim. Pronto. E a imagem, para a gente terminar. Quem é a imagem da função tangente? Esse ponto aqui, ó, faz parte da imagem. Desculpa, não preciso levar até lá, não. Até aqui só. Esse ponto faz parte da imagem. Esse ponto também. Esse ponto também. Quem é a imagem, pessoal? Os reais. Todos os reais. Então, ao contrário do seno e do cosseno, que só tinha imagem entre -1 e 1, aqui todo mundo, eu posso pintar aqui de vermelho, que é a cor que eu estou usando lá para representar a imagem que eu usei para o seno e para o cosseno, então eu vou usar aqui também. A imagem é dada pelos reais. Tanto para cotangente quanto para tangente. Então, isso vale para os dois. Essa informação vale para os dois, essa informação vale para os dois. E para terminar, as funções, quem está faltando agora? Secante e cossecante. Vou lá na apostila de novo, ó, vou fazer a cópia da figura que está na apostila, ó. Aqui ela. Pronto, vou colar na minha mesa. Pronto. Está aqui a secantoide. Foi esse gráfico que foi feito. E os vídeos mostram, né, um passo a passo da construção. Agora deixa eu copiar a cotangentoide, a cossecantoide. Opa, foi demais. Aqui. Beleza, chegamos. Pronto. Eu pergunto, os gráficos da secantoide e da cossecantoide são parecidos? Sim. Sim ou não? São opostos.
São muito parecidos. Tá? São muito parecidos. Então, primeira pergunta. Quem é o domínio da função secante? Dessa aqui de cima. É igual ao domínio de uma função que nós já vimos hoje. De quem? A função seno. Não, função seno tem o domínio real. É o mesmo Função seno e domínio da cosseno função não tem tangente? restrição. Oi? Função tangente? Exatamente, ó. Vou puxar aqui a função tangente, ó. Ó, a assíntota acontecia aonde? Na função tangente. Justamente no 90, ó, no 270, os mesmos caras que acontece a função secante. Tô certo ou tô errado, pessoal? Tá certo. E qual seria o motivo? Secante de x, por definição, é o quê? É o inverso de quem? Do cosseno? Então, qual é o motivo da secante ter o mesmo domínio da tangente, pessoal? Qual é o motivo delas terem o mesmo domínio? Ambas têm quem no denominador? Cosseno? Cosseno. Tem cosseno no denominador tanto na secante quanto na tangente. Estou certo ou estou errado, pessoal? Então, esse domínio aqui vai ser o mesmo. Ó. Vou dar um copiar aqui, ó. Esse domínio aqui, deixa eu copiar. Deixa só o computador responder, captura e esboço. Pronto. Então, eu posso copiar isso aqui, ó, que é esse mesmo domínio aqui, ó. Esse mesmo domínio, eu posso escrever aqui, ó. É o mesmo, ó. Ou seja, o domínio é formado por todos os reais, menos o 90, o 270 e assim por diante. Beleza? Quem é o domínio da função agora cossecante? O mesmo da cotangente? Exatamente, o mesmo da cotangente. Então, vamos lá na cotangente. Exatamente, elas têm as mesmas assíntotas. Qual é o motivo? Por quê? Por que é que a cossecante tem o mesmo domínio da cotangente? Alguém podia me explicar? A cossecante, qual é a definição da cossecante? É o inverso de quem? Do seno. Seno. Inverso do seno. Quem é o denominador que aparece na cossecante, então? Seno. O seno. E qual é o denominador aqui da função cotangente? Que eu apaguei, que eu escrevi, mas depois apaguei. Cotangente. Quem é o denominador da cotangente? Cotangente é o quê? Cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno. Então, eles têm o mesmo denominador. Então, quais são os pontos onde o domínio não existe? Onde o quê? Onde o seno é zero. Zero. Tanto aqui quanto aqui. Então, lembrar que os domínios da função secante é igual da tangente e da cossecante igual da cotangente. Período da função secante, qual é? E da cossecante? A unidade básica que se repete, qual é? Uma para cima e outra para baixo. Quanto dá essa distância daqui até aqui?
Quanto, pessoal? 360. 360, exatamente. E por quê? Ó, ela não é o inverso do cosseno. Qual era o período do cosseno? 360 também. Então, o secante também tem. Qual era o período do seno? Também 360. Então, a cossecante também tem. Então, os períodos de secante e cossecante são exatamente iguais aos das funções que as deram origem, o seno e o cosseno. Então, 2π. Beleza. E para terminar agora, vou apagar aqui essas informações. E para terminar aqui agora, a imagem. Quem é a imagem da função secante, pessoal? Os reais? Não, não são todos os reais. Intervalo do 1 Intervalo ao de mais 1 infinito. ao mais infinito e menos 1 ao menos infinito. Exatamente. Só botando a ordem. Do menos infinito ao menos 1. União com que intervalo? Do 1 mais o infinito. Essa é uma maneira de falar. Tem outra maneira. Qual é? Outra opção. Pode falar que é os reais menos que intervalo? Do menos 1 a 1. Exatamente. Eu acho legal essa maneira de escrever aqui, porque deixa claro que é justamente o oposto do seno, não é isso? E do cosseno? O cosseno não era a imagem não era de menos 1 a 1, pessoal? Sim. Pois a imagem da secante, que é a sua função inversa, é o complementar. E fica fácil de perceber, né? Por exemplo, quando a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, por exemplo, quando você fazia o cosseno de 30, que dá, não, de 60, que dá meio, quando você faz o inverso de meio, dá quanto? Dá 2. Você percebe que esse número é menor que 1 e percebe que esse número é maior que 1, né? Concordam, pessoal? Ou seja, vai haver uma inversão. Então, a imagem da função secante e cossecante é o intervalo que vai do menos infinito ao menos 1 e do 1 ao mais infinito. Ou, outra maneira de falar, são todos reais, menos esse intervalo que eu vou pintar agora de azul. Ó. São todos reais, menos o que está de azul. Concordam, pessoal? Sim. Então, esse seria o resumo das 6 funções. Ajudou, pessoal? Isso aqui, alguma coisa, sim ou não? Sim. Sim. E, de novo, quem quiser o programa lá do Tablet, é só falar que eu mando, se você baixar o Tablet, para vocês manipularem lá o ciclo. Pronto, agora deixa eu começar a minha aula. De verdade, finalmente agora. Pronto. Então, vamos falar hoje das equações e inequações, obviamente, trigonométricas, né? Que é a que nos interessa. Pessoal, a boa notícia é que quem já entendeu o ciclo trigonométrico vai achar muito fácil. Quem não entendeu o ciclo trigonométrico vai achar isso aqui difícil. Então, a gente vai precisar muito do ciclo. Vamos começar com o primeiro exemplo. Todo mundo concorda que isso é o quê? Como eu chamaria esse objeto que eu acabo de escrever? Equação. Equação. Uma equação trigonométrica, né? Então, eu posso ter uma equação trigonométrica com seno, posso ter uma equação trigonométrica com cosseno, não posso? Posso ter uma equação trigonométrica com a tangente? Posso ter uma equação trigonométrica com a cotangente?
Posso ter uma equação trigonométrica com a secante. E posso ter uma equação trigonométrica com a cossecante. Deixa eu botar aqui menos 2. Pronto. Vamos resolver cada uma dessas 6 aí. Tá? Vamos começar pela primeira. Vocês já aprenderam que tem o ciclo trigonométrico. E onde é que está o eixo do seno, pessoal? Desse ciclo. Galera, onde é que está o eixo dos senos? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, tá dando para ouvir, professor. Onde é que está o eixo dos senos, pessoal? É o eixo vertical, né? Isso. É o eixo vertical. Lembrando que aqui é o 0 grau, aqui é o 90 graus, aqui é o 180 e aqui é o 270. Vamos lá. O eixo dos senos, então, é esse eixo que eu vou pintar de azul agora, para destacar. O zero desse eixo está aqui. O raio desse círculo vale 1. Então, aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Não é isso? Onde é que está o menos meio? Onde é que está o meio, pessoal? No meio desse... Desse raio, exatamente. Desse pontinho aqui, né? Exatamente, no meio desse raio. E eu pergunto a vocês, quais são os ângulos que tem seno valendo o meio, pessoal? Trinta e... Seus arcos côncavos? Não, esse aqui não é côncavo de 30. Esse aqui não é, da esquerda. Eu concordo que os arcos côncavos de 30 também. Eu não discordo de você. Agora, quem é esse cara daqui? 150? 150, né? Para quem não sabe, a fórmula do segundo para o primeiro é 180 menos x. Então, 180 menos 30 dá 150. Essa é a forma de conversão do segundo para o primeiro quadrante. Então, qual é a resposta dessa equação, pessoal? X é igual a quanto? Me ajuda aí. 30 e 150. E seus arcos côncavos, como falou o colega, não foi? Não é isso? Como é que eu escrevo isso? 30 mais os seus arcos côncavos, que é K vezes 360. Ou X igual a quanto? 150 e seus arcos côncavos, K vezes 360. Acabou, pessoal. É isso. Entendido ou não, pessoal? Entendido. Entendido? Entendi. Vamos lá. Antes de pular para o cosseno, vou fazer outra com seno ainda. Vou fazer outra com seno ainda antes de pular para uma com cosseno. Outra com seno. Seno de x agora igual a menos raiz de 3 sobre 2. E agora? Quem serão os valores que satisfazem a essa equação agora? Novamente, 0, 90, 180, 270. Então, vamos lá. Eixo dos senos é esse daqui. Esse que está de azul. Onde é que está o menos raiz de 3 sobre 2? Aqui nesse eixo, pessoal. Qual é o valor aproximado que a gente deu para esse valor aqui? Nós aproximamos esse cara para quanto? Qual é a aproximação do raiz de 3, pessoal? Aproximadamente. Galera, quanto é que vale raiz de 3 com uma casa decimal?
0,7. 0,7 raiz de 3? Quanto vale raiz de 3, pessoal? Um 1,75, não? Pode ser. Na verdade é 1,73 alguma coisa, mas com uma casa decimal, eu posso botar 1,7, não posso? Sim. E quanto é metade de 1,7, pessoal? Quanto é metade de 17, pessoal? 8,5. A metade de 17 é 8,5. Então a metade de 1,7 é quanto? 0,85. Onde é que está o 0,85? Em que parte aqui do eixo do seno? Um pouco próximo do 1. Exatamente. Pronto, vamos botar aqui mais ou menos. Eu pergunto para vocês quais são os ângulos que batem nesse valor. Quem é esse ângulo e quem é esse ângulo aqui, pessoal? Qual é o ângulo do primeiro quadrante que daria o 0,85? 270. Não. 240 Qual é o e ângulo do 300. primeiro quadrante que daria o 0,85 no centro? 60. 60. Daria 60, exatamente. Seria o 60. Exatamente aqui, mais ou menos. Então, quem é que vai dar menos 0,85? Se aqui é x, qual é a fórmula de redução para o terceiro quadrante? Isso está na apostila, viu, pessoal? Qual é a conta que eu faço então agora, pessoal? 180 mais 60, 360 menos Exatamente. Vai dar 60. quanto, pessoal? 240 e 300. Exatamente. Veja que 240 está bem pertinho de 270, está só a 30 de distância. Isso no terceiro quadrante. E no quarto quadrante? 300. 300. Exatamente. Vejam que tanto 300 quanto 240 estão a 30 graus do 270. Então, estão mais perto do 270 do que do 180 e do zero, né? Não é verdade, pessoal? Então, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? X igual a quem? Duzentos e 240 e seus arcos côncavos. 240 seus arcos côncavos e quem mais? 300 seus arcos côncavos. Pronto. Que pode escrever em grau, mas também pode escrever em radianos, né? Tanto faz, né? Em radianos, como é que ficaria? O 60 é o π sobre 3. Então, esse cara vai ser 4π sobre 3, 4 vezes, mais 2kπ. E aqui, 5 vezes 60, 5π sobre 3, mais 2kπ. Vamos lá. Não vou fazer novas figuras mais não. Vou começar a aproveitar as figuras que já desenhei. E se eu quisesse fazer agora a equação seno de x igual a 0, qual seria a resposta? Quais são os ângulos que o seno vale 0? Quais são os ângulos que o seno vale 0? Oi? 360 e 180. Como é que eu escreveria a resposta? Zero mais seus 360. arcos. Vezes seus arcos côncavos. 0 mais seus arcos côncavos. E quem mais? Ou 180 mais seus arcos côncavos. Só que tem uma maneira mais rápida de escrever isso. Alguém saberia dizer qual é a maneira mais rápida de juntar essas duas sentenças em uma apenas só, em só uma?
Lembrando que K é um número que pertence aos inteiros, sempre. Pessoal, não é isso aqui não? Não é K vezes 180 não, isso aqui? Concorda ou não? Sim. Concordo. Né? Você vai do zero, qual é a ideia que eu estou mostrando aqui? Ó, 0, 360, 180, 450, 540. Então, veja, 0, 360, 540 são arcos côncavos. 180, 450, menos 180, botar um para cá também. Menos 180 são arcos côncavos também. Só que qual é o salto é constante, ó. Quanto é que é o salto? Sempre, de um para outro. 180 é 180. É de 180. Então eu posso reduzir de 360 para quanto? Para 180. Isso não era possível no problema passado. Por que não? No problema passado. Olha aqui. No problema passado, esse aqui, ó, foi 240. E seus arcos côncavos, quem são eles? Se eu somo mais 360, vai dar 600. Se eu subir 360, vai dar menos 120. Pronto, botei 3 arcos côncavos a 240. Vou botar agora 3 arcos côncavos a 300. 300 é um pouquinho maior, vamos supor que o 300 esteja aqui. Aí somo com 360, vai dar os 660. E somo com... E subtrai os 360, vai dar menos 60. Por que não dá para fazer isso que eu fiz aqui, de juntar 2 intervalos em um só? Por que não dá para fazer aqui, pessoal? O salto daqui para cá é de quanto? De menos 120 a menos 60. Qual é o salto? 60, né, pessoal? Isso. E de menos 60 a 240, qual é o salto? 300. São saltos diferentes. Aqui não, dá para colocar o salto igual, ó, todos aqui 180. Entendido, pessoal? Beleza? Ou seja, aqui a resposta eu deixo em 2 sentenças. Aqui a resposta, numa prova múltipla escolha, vai estar em uma única sentença, hein? Então fiquem atentos para isso. Vamos ver se estão ligados. Seno de x igual a 2. Qual é a resposta dessa equação? O seno pode assumir o valor 2, é? Tem como o seno assumir o valor 2? O valor 2 do seno estaria aqui, ó. 1, 2. Tem como o seno assumir o valor 2? Qual é o intervalo de variação do seno, pessoal? Do 0 a 0. Do 0 a 1, não, senhor. Por favor. Qual é o intervalo de Do variação do seno? menos 1 até 1. Do menos 1 até 1. O 2 está nesse intervalo? Não. Não. Conclusão. Conclusão, pessoal? O que é que eu acabo de escrever? Que o conjunto de solução é vazio. Ou seja, não tem solução. Então é possível que uma equação não tenha solução. Sim. Pronto, então resolvemos aqui 1, 2, 3, 4 exemplos com seno, tá? 4 exemplos com seno. Das demais agora eu vou fazer só uma de cada, tá? Mas a ideia é essa, aqui eu vou botar o eixo dos senos, nessa segunda agora eu vou botar o eixo de quem? Dos cossenos. Então, em vez de ser a reta vertical, que vai me interessar, quem é que vai me interessar agora? A horizontal. A horizontal. É o cosseno que me interessa agora. É essa daqui que me interessa agora. Nesse eixo aqui está o 0, aqui está o 1 e aqui está o menos 1.
Quanto vale o cosseno em questão? Onde é que está ele? No meio do raio. No meio do raio, exatamente. Que ângulos levam a esse cosseno de meio, de 0,5? Quem, pessoal? 60 e... Já falamos na aula de hoje a fórmula de conversão do quarto para o primeiro quadrante, pessoal. Já falamos hoje. 120? Oi? 60 e 120? 120 aqui no quarto quadrante? Ah, pensei que era no segundo. 270. É 270? 270. Não, 270 está aqui, senhorita. Claro que não. 300? 300. 300. 300. Qual é a conta que eu tenho que fazer? 360 menos 60, né? Olha a fórmula que eu escrevi aqui, pessoal. Vocês estão demorando. Quais são as fórmulas dos quadrantes? Vou repetir aqui, que a galera está dormindo no ponto. Se o ângulo do primeiro quadrante eu chamo de x, quem é o ângulo do segundo quadrante que tem o mesmo resultado que ele? 180 menos x. No terceiro quadrante, 180 mais x. E no quarto quadrante, galera, essa fórmula serve. É rápida, né? Isso está na apostila também. Está comentado com detalhes na apostila. Então, como é que fica a resposta dessa equação, pessoal? Me ajudem? X é igual a quem? $60 mais seus arcos côncavos. Sim. E quem mais? $300 e seus arcos côncavos. Pronto. E esse intervalo aqui não dá para juntar essas duas sentenças em uma só, não. Então, para aí. Acabou. Cosseno x igual a menos 5. Qual é a resposta dessa equação? Conjunto de solução vazio. Exatamente. Porque, novamente, toda vez que o cosseno e o seno estiverem fora do intervalo de menos 1 a 1, não vai ter solução. Porque o cosseno só pode ser um valor entre menos 1 e 1. Vamos para a terceira agora, tangente. Então, mais uma vez o ciclo trigonométrico. Vou dividir aqui nos 4 pedaços para identificar os quadrantes. Mas o eixo das tangentes quem é? Não é nem esse, nem esse. Quem é? É um eixo que tangencia o círculo passando pelo 0 grau. Não é verdade, pessoal? Sim. Esse é o eixo das tangentes. Eixo das tangentes. Então, esse cara aqui é o 0 do eixo. Esse cara aqui, ó, nessa altura, é o 1. E esse cara aqui, nessa altura do raio, é o menos 1. Eu quero que a tangente assuma que valor, pessoal? Qual é o valor que eu quero? 1. O que é que eu faço então agora? Faço um raio que passe aqui pelo 1. E agora eu pergunto para vocês, quem são os ângulos que levam a essa tangente? Que ângulo é esse aqui, pessoal? 45. 45, que é o π sobre 4. E esse daqui? Meia volta. $225. Exatamente. Acabou. Acabou.
Então, qual é a resposta dessa equação? 45 e seus arcos côngruos. Sim, que é K vezes 360. E quem mais? 225 e seus arcos côngruos. Tem como reduzir essas duas sentenças em uma só? Sim ou não? Para quem não está visualizando, os arcos côncavos de 45 são 45, 405, 300 e 765 e assim por diante. Tem os negativos também, né? Não botei nenhum negativo. Vou botar um negativo aqui. Menos 315. Pronto. Os arcos côncavos de 225 são 225. Um 360 dá 585. Tirando 360 aqui, vai dar menos 135 e assim por diante. Dá para transformar essas duas sentenças em uma só? Não. Quanto é o salto de 45 para 225? De 45 para 220. Quanto é o salto? 180. 180. Quanto é o salto de 225 para 405? 405, ele é côncavo de 45. Quanto é esse salto agora? 180 também. 180 também. Quanto é o salto de 405 para 585, que é côncavo de 225? 180 novamente. Dá para juntar os dois no intervalo só? Dá. Dá. Quem seria? Quarenta e cinco mais K vezes 180. Isso aí, essa é a resposta. Então, você vai ver uma resposta mais simples, porque você consegue reduzir os dois num só. Beleza, galera? Essa próxima agora, cotangente. Onde é que está o eixo das cotangentes, pessoal? Ele passa por quem? Pelo 90. Pelo 90. Ele está aqui, ó. Esse é o eixo das cotangentes. Aqui é o 0. Aqui é o 1. E aqui é o menos 1. Qual é o resultado que eu estou interessado aqui? 1. 1 de novo. Então, o que é que eu faço agora para identificar os ângulos? Faço o que agora? O que é que está faltando para terminar? Tracejo. Um raio que passe por onde? Pelo 1. Pelo 1. Pronto. Ao fazer esse raio, eu descubro os ângulos que eu estou interessado. Esse daqui e esse daqui. Quem são? Quem é esse aqui? 45? Isso. E quem é esse daqui? 225. Qual é a resposta dessa equação, então? X é igual a quem? 45 mais K Vezes, vezes 180. porque é igual ao anterior, não é isso? E a gente pode ganhar tempo, né? Sim. Perfeito. Próximo. Secante. Faço o ciclo trigonométrico. Então, veja que é uma solução bem geométrica, hein? Na minha opinião, tá? É desenhar o ciclo mesmo. Onde está o eixo das secantes, pessoal? É o próprio eixo de quem? Dos Cossenos. cossenos. Deixa eu apagar essa linha aqui para não atrapalhar. É o próprio eixo dos cossenos. Então, esse é o eixo das secantes. Então, nesse eixo, aqui é o 0, aqui é o 1
aqui é o 2. Aqui é o menos 1. Quem é o cara que eu estou interessado? Raiz de 2. O raiz de 2 é um número que vale aproximadamente quanto? Uma casa decimal. Se o raiz de 0,7. 3 é 1,7, quanto é o raiz de 2? 1,4. 0,7. Não pode, Stephanie, ser menor do que 1, né, Stephanie? Menor que 1 não pode. Né? Porque não tem como, né? O raiz de 1 é 1. Como é que o raiz de 2 vai ser menor do que raiz de 1? Não pode. O outro colega falou, quanto é que é? 4. Exatamente. Onde é que eu marco esse 1,4? Mais perto do 1, não é isso? Do que do 2? Isso. Pronto, marquei o raiz de 2. O que é que eu faço agora? Faço uma reta. Retas o quê? Tangentes ao ciclo que passe por esse pontinho verde. Então, nós temos essa tangente aqui e essa tangente aqui. A resposta, então, é esse ângulo daqui e esse daqui. Quem são eles? E aí, pessoal, quem é esse daqui? 45. 45. Quem é esse daqui? 315. 315. Essa é a resposta. Então, vamos lá? Escrever a resposta. X vai ser igual a quem, então? 45 seus arcos côncavos. Isso, K vezes 360, ou 315 seus arcos côncavos. exatamente. Isso aí. Acabou. Agora lembre quem são os valores da secante, tem que saber. É 1,4, que é o raiz de 2. É 1,2, que é o raiz de 2. É o raiz de 2. Não, peraí. Errei aqui. É o 2 vezes raiz de 3 sobre 3. É o valor exato que é esse daqui, ó. Então, basicamente, é um cara aqui. Deixa eu botar de vermelho. É um cara aqui, é um cara aqui e é o próprio 2, que é o inverso de meio, né? O outro valor é o 2, porque é o inverso de meio. Esse é o inverso de raiz de 2 sobre 2, esse é o inverso de raiz de 3 sobre 2 e esse é o inverso de meio. Pronto, então, esse cara aqui vai bater no 30, o cara bem pertinho aqui vai bater no 30, esse no 45 e esse aqui no 60. Basicamente, são os três ângulos principais, 30, 45 e 60. Então, você tem que saber os três valores básicos que você não vai confundir quem é. Obviamente, meu desenho aqui está sendo feito com muito pouca precisão, né? Estou fazendo aqui só para dar uma ideia. Se você fizer um desenho com melhor qualidade, é claro que a coisa melhora. E, para terminar, vamos lá. Essa daqui, para terminar as equações, essa daqui, como é que fica? Desenho o ciclo, divido em 4 quadrantes. Quem é o eixo das cossecantes, pessoal? O mesmo eixo dos senos. O mesmo eixo dos senos, esse daqui. Eita, errei aqui, errei aqui, cossecantes. Pronto. Nesse eixo, aqui é o 0, aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. Qual é o valor que me interessa? Menos 2. Aí eu marco menos 2 aqui. Pronto, marquei. E agora tem que fazer o quê? Tracejar. Tracejar o quê? Uma tangente. Retas
retas tangentes ao círculo que passe por esse ponto. Então, tem uma tangente aqui ao círculo que passa por esse ponto e outra que passa por esse ponto aqui. Não estão muito bem feitas, não. Deixa eu apagar isso aqui, ficou horrível. Mas dá para ter uma ideia. Pronto, basicamente é esse ângulo e esse daqui. Quem são eles? Eles estão próximos de quem? Do 0 e do 180, não estão? Quem são os primeiros aqui, próximos do 0 e do 180? 210. O 210 e quem mais? 330. E o 330. Essa é a resposta. Então, como é que eu escrevo? X é igual de preto. X é igual a quem? 210 e seus arcos côncavos, ou 330 e seus arcos côncavos. Pessoal, essa parte aqui de equações e inequações da apostila só tem exercícios, não tem teoria. Eu comecei a fazer a teoria ontem e até o domingo eu vou botar a teoria de equações e inequações, tá bom? Que vai ser basicamente a teoria vai ser meio por resolução de exercícios, tá bom? Ou seja, eu vou resolver exercícios como esses que eu resolvi aqui. Tá certo, pessoal? Beleza? Beleza. O que é que falta falar agora? Que eu não falei ainda e quero ter uma da aula de hoje também. O quê? Inequações? Inequações. Novamente, a notícia é a mesma da outra. Se você dominar o ciclo, vai ficar muito fácil. Se você não dominar o ciclo, vai ficar bem difícil. Vamos começar com esse exemplo aqui. Seno de x menor do que menos meio. Todo mundo concorda que isso é uma inequação? Sim ou não? Concordo. Por quê? Por que que trocou a palavra equação pela palavra inequação? Na equação você tinha que sinal aqui. Igualdade. Igualdade. E na inequação, o que nós temos? Desigualdade. Desigualdade. O professor do primeiro ano andou falando isso, não foi? Sim. Sim. Então, continuamos com a mesma ideia. O que é que eu faço agora? Adivinha? Faço o Ciclo trigonométrico. ciclo ou círculo trigonométrico. Divido aqui nos 4 quadrantes. Veja que o desenho ficou horroroso, mas não tem problema. Não tem problema. A ideia é o que serve. Quem é o eixo dos senos? Esse que cruza o 90. Exatamente, o vertical, né? Isso. Esse aqui que eu estou pintando agora de preto. Esse é o seno. Aqui está o 0. Aqui está o 1. Aqui está o menos 1. Qual é o valor que me interessa? Menos meio. Onde é que ele está? No meio do raio de baixo. Aí. Perfeito. Aí agora eu faço uma reta horizontal para descobrir quem são os ângulos que levam a esse valor. Aqui ficou... Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Pessoal, quem são esses ângulos aqui? 330. É o 330 e quem mais? 210. O 210. Agora eu pergunto, ele quer que o seno seja o quê mesmo? Seja o quê? Que sinal é esse?
Que sinal é esse, pessoal? Gente, que sinal é esse aqui, por favor? Menor que. Menor que. Ele quer que o seno seja o quê? Menor que menos meio. Pessoal, qual é a região do eixo dos senos que é menor do que esse ponto? É a região que está o quê? Acima ou abaixo? Abaixo. Então, eu pinto toda ela, ó. Se eu pinto toda ela, qual é a região agora do ciclo que eu vou pintar? Essa daqui, né, pessoal? Então, qual é a resposta desse problema? O intervalo aberto em 210 Isso e 330. são os números entre, os ângulos entre 210 e 330. É essa a resposta. A gente costuma dizer só na primeira volta, tá? Que aí não precisa botar os arcos côncavos, tá bom? Toda vez que no enunciado tiver isso aqui, ó, não precisa botar os arcos côncavos. Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Sim ou não? Sim. A novidade agora da equação é que em vez de ter uma resposta, vai ter quantas? Vai ter quantas? Infinitas? Infinitas. Vamos agora a outra. E se eu trocar esse menos meio, atenção, se eu trocasse esse menos meio, não, se eu trocasse o menor, uma ligeira mudança agora, se eu trocasse o menor pelo maior, qual seria a resposta? Vou botar agora o maior. O menor A foi o de parte marcada vermelho. seria para cima. Ou seja, se é maior que menos meio, eu estou interessado agora nessa outra região aqui. Quem é essa região? É essa daqui e essa daqui. Como é que eu escrevo essa região agora? Deixa eu botar a resposta de vermelho aqui, para dizer que uma é a resposta para o vermelho. E agora vamos botar o para o verde. Qual é a resposta aí do verde, pessoal? Dá para falar tudo de uma vez só ou não? Não dá para falar tudo de uma vez só. Você tem que quebrar aqui, ó, no zero. Quem é o intervalo que vai daqui até aqui, ó? Que intervalo é esse? De 0 a 210. Exatamente. É a primeira... Opa, botar de verde, foi mal. É a primeira parte da resposta. O intervalo que vai do 0 ao 210. União, né? Ou o intervalo que vai para onde? Maior que 330? Mas tem que limitar. Do 330 até onde? Até o 360, não é isso? Do 330 ao 360. Então, esse tem que quebrar em duas partes. Não tem jeito, tá? Apesar de ser um intervalo só, pela ideia de já entrar aqui na segunda volta, então não dá para falar de uma vez só ele todo. Sempre que passar pelo zero, eu vou ter que quebrar minha resposta? Sempre, sempre. Perfeita a sua observação, tá, Steph? Sempre. Vamos para o próximo exemplo. Cosseno de x maior que menos raiz de 2 sobre 2. Vamos ver o nosso segundo exemplo agora. Primeiro passo, qual é? Me ajudem? Fazer o ciclo trigonométrico. Aí fazer o ciclo é fazer o círculo mesmo e fazer as duas, como se fosse um plano cartesiano, né? A reta vertical e a reta horizontal. Beleza. Qual é o eixo que me interessa? Horizontal. Horizontal. Deixa eu deixar tudo de preto. Para destacar aqui o horizontal, que eu vou pintar agora de azul.
Pronto. Esse eixo é o eixo dos cossenos. Você vê que o preto eu fiz antes, e aí ele não aceita. Não. Beleza. Agora, esse é o 0, esse é o 1, esse é o menos 1. Onde é que está o menos raiz de 2 sobre 2? É aproximadamente quanto esse resultado? Nós já falamos. 0,7. Exatamente. Só que negativo. Então, menos 0,7 é um cara aqui um pouquinho mais perto do menos 1. Está aqui, o menos 0,7. Quais os ângulos que levam ao menos 0,7, pessoal? Faço a reta o que agora? Uma reta vertical, não é isso? E aí é esse ângulo e esse daqui. Quem são eles, pessoal? Lembre que os valores são 0,5, 0,7 e 0,85. 135 e 225? Perfeito, exatamente. Então, identificamos os ângulos. Agora eu quero a região que seja o quê? Que sinal eu estou usando? Maior que? Maior. Eu vou pintar aqui região, à direita ou à esquerda, no cosseno? Se eu quero que seja maior. Maior do que menos 0,7. À direita. À direita. Então, qual é o ângulo que eu vou pintar? Esse ângulo, toda essa região aqui e toda essa região aqui. Pronto. A resposta é o que está de vermelho. Quem seria a resposta então, pessoal? Do 0 ao 135. Do 0 ao 135 ou Do 0 ao 225. 225 ao 360. exatamente, senhorita. E com isso, vocês estão habilitados a resolver inequações também. Vocês concordam que o coração de resolver equação e inequação é conhecer o ciclo trigonométrico, pessoal? Sim ou não? Sim. Se você dominou, se você entendeu o ciclo, vai ficar muito fácil. Por isso que eu comecei a aula de hoje fazendo o quê? Não foi a primeira coisa que eu fiz na aula de hoje? Mostrar Uma o revisão. ciclo. Fazer uma revisão justamente do ciclo trigonométrico. Porque sem o ciclo eu não faço as funções. Sem o ciclo eu não faço as equações. Sem o ciclo eu não faço as inequações. O ciclo é a base de tudo. Por isso que eu gravei 3 aulas para ciclos trigonométricos. Uma para seno e cosseno. Foi ou não foi? Outra para tangente e cotangente. E outra para secante e cossecante. Que foram as aulas, eu não vou lembrar dos números agora, mas eu acho que foi a 10, a 11 e a 12, se eu não estiver enganado. Só aí que eu comecei as funções. Então, só dá para falar das funções se você domina o ciclo. Aí, fiquei mais... Gravei, né? Justamente uma aula para o seno, para a função seno, uma aula para a função cosseno, uma aula para a função tangente e cotangente, ia gravar só uma aula para secante e cossecante, mas aí acabou tendo problema e gravei separadamente, uma para secante e outra para cossecante. Então, vocês estão, acho que vocês estão percebendo o meu esforço para gravar vídeos, né? Para gravar vídeos para vocês, ou seja, vídeos que eu acho melhores do que essas aulas síncronas, embora essas aulas síncronas também tenham sua validade, né? E aí o perfil de revisão dessa aula de hoje deve ter sido interessante para você juntar tudo, né? Mas eu estou me esforçando bastante. Vou gravar uma aula de equação e vou gravar uma aula de inequação. Combinado? Até domingo eu posto esses vídeos 18 e 19. E a prova P5, que eu postei hoje, tem equação e inequação e função.
Ok, galera? Perguntas? Comentários? Volto a sugerir que quem quiser manipular com aquele programinha do tablet que eu comecei a aula de hoje, não só esse, como esses aqui também, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. De novo. Eu fiz o gráfico no tablet das 6 funções. Olha aqui, vamos para o tablet. Vou abrir aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. E rapidinho aqui, ele está um pouquinho lento, mas vai. Mas não é o tablet, não, é o computador. Vamos abrir aqui, ó. Vou abrir o gráfico da função. Aqui, vou mostrar o que eu mostrei na aula passada, na verdade. Pronto, vou abrir o gráfico aqui da função. Está aqui na parte, que está aqui em 40, está aqui em funções. Dentro de funções, eu vou começar aqui com a função seno. Eu não sei qual é, vou começar aqui com essa primeira. Será que essa primeira já serve? Ah, essa é uma antiga que eu tinha feito. Não. Então, vamos abrir aqui o seno 4. Eu vou gravando os arquivos, mas aí eu não sei exatamente. Pronto. Então, tá aqui o gráfico, ó. O que é legal aqui desse gráfico é que você pode mexer no ponto, ó, você pode mexer no ponto e você visualiza o ciclo trigonométrico ao lado, ó. Então, você pode mover o ponto X, ó, e visualizar o ponto. Inclusive, eu vou até esconder essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, essa não já ajuda muito mais não. Foi só, eu usei elas para construir. Vou até esconder elas aqui. Pronto. Tá aqui. Então, ó, você pode mexer o ponto à vontade. Agora, o que é mais legal desse gráfico aqui, qual é? É que você pode mexer nos parâmetros, né? O A, o B, o C e o D. O A, o B, o C e o D. Então, aqui os 4 valores. E você mexe aqui nos pontinhos, ó. Então, eu vou mexer aqui no A. O que é que o A faz, pessoal? O que é que o A faz? Sobe com a função e desce com a função, se o A for negativo. E o A igual a zero volta para o gráfico da função seno tradicional. Aqui, pronto. Que vai do menos 1 a 1. Se mexer no B, o que acontece? Se B tiver entre 0 e 1, achata. Se B tiver maior que 1, estica. Sem mudar o período, mas estica. Se ficar negativo, aí também quem é positivo fica negativo. Então, há uma inversão. Ó. Entre 0 e menos 1, achatamento. Menor que menos 1. Continua com a inversão, mas agora tem um esticamento. Voltando para o B igual a 1. Pronto. Agora, o C. O C é o que muda o período, hein? Então, quando eu boto C maior que 1, a sanfona vai fechando. Se fosse a sanfona, você vai fechando, ó. Então, muito legal visualizar isso aqui, ó. Se agora o C fica entre 0 e 1, a sanfona começa a abrir. Ou seja, olha aqui, o período, quando eu boto meio aqui, o período já dobra para 720. Aproximadamente aqui, ó. E aí, muito legal ver essa mudança, ó. Quando vai se aproximando do 0, C, ó, ela vai se aproximando da função constante, vai se aproximando da função constante, e aí ela inverte. Quem é positivo fica negativo. Olha que legal aqui, essa parte, ó. Quem é positivo fica negativo ao passar pelo 0.
E, finalmente, o D tem o mesmo papel do A, ou seja, um deslocamento da função, só que em vez o A é vertical e o D é horizontal. E aqui fica bem claro, ó, aquela história que eu falei. Se o D vale 0, nós temos a função seno. Se eu andar de 90 graus, que é π sobre 2 é 1,57. Não, andar para a esquerda, desculpa. Olha aqui o gráfico, quando chegar no menos 1,57, ó, chegou. Ela vira a função cosseno, pessoal. Tá aqui, ó. Exatamente a função cosseno. Mas se eu volto para o 0, ela volta a ser a função seno. Pessoal, esse gráfico tem para o seno. Esse gráfico tem para todas as 6. Vou abrir aqui o próximo. Vou abrir o cosseno agora, para vocês verem. Está aqui o gráfico da função cosseno, pessoal, ó. E de novo com os parâmetros, você podendo controlar à vontade. Ó, quando está em 1 aqui, varia do menos 1 a 1, ó. Olha aqui, ele, bem comportado, do menos 1 a 1. Tem esse gráfico para tangente. Sim, aí é aquela mesma historinha, eu posso mexer o ponto, ó, e visualizar o ponto da função e o ciclo trigonométrico associado a ele, ó. O ângulo, né? A ideia do ângulo x. O ângulo x é o domínio da função, das funções trigonométricas. Vou abrir um para tangente, ó. Cadê a tangente? Tá aqui, função tangente. Pronto, tá aqui o gráfico da função tangente, ó. Vou botar, é legal visualizar o C igual a meio, que aí o período aumenta, aí é legal de ver, ó. Vou mexer aqui o C, ó. E botar C igual a meio, ó, o período dobra, ó. Ó, 0,5, olha aqui, o período passou a ser exatamente igual ao do cosseno e do seno, 360, ó. Olha o período aqui, ó. Mostrado na figura. Pronto, você controla o parâmetro que você quiser aqui da função tangente. Tem um para a função cotangente também. Está aqui ele muito parecido. E novamente eu vou fazer o mesmo efeito. Vou mexer com C para poder aumentar o período, ó, e aqui visualizar melhor. Pronto, está aqui, ó. E era sempre decrescente, ó. E aqueles mesmos efeitos. Se eu quiser subir com a função, uau, ó. Se eu quiser subir, opa. Se eu quiser subir com a função, ó. Ó, essa função está subindo, ó. Tá subindo, ó. Tá subindo. Beleza. Isso com a cotangente. Agora tem um para secante também. Tem um também. Vocês têm ideia quanto tempo eu fiquei ontem fazendo isso aqui, né? Aqui, o da cotangente. Vou mexer aqui no C mais uma vez para mudar o período. Que é o que a gente, quando ele fica muito apertadinho, a gente tem que aumentar o período. Pronto, ó. Olha que legal aqui. C igual a meio, ó. O período já passa a ser 4π, ó. Olha aqui o período, ó. Então, uma para cima e outra para baixo demora 720 aqui quando quando o C for meio. E para terminar, última das funções, a cossecante. Cadê a função cossecante? Está aqui. Pronto. Mesma coisa. Com assíntotas diferentes, né? Aqui a assíntota inclui o próprio eixo Y. O próprio eixo Y é uma assíntota. Olha aqui. Da função cossecante, exatamente como aconteceu com a cotangente. E aí, você muda o gráfico à vontade. Vou mexer aqui no C mais uma vez, para aumentar o período. C igual a meio, o período dobra para 720. Está aqui mostrado de novo. Galera, então, se vocês baixarem o Tabule, ele é gratuito. Eu mando esses 7 arquivos que eu tenho aqui para vocês. Aquele primeiro arquivo mostrando as 6 razões no ciclo
e um arquivo para cada função que eu fiz separadamente. Ok, galera? Acho que o meu papel é oferecer materiais para ajudar na visualização. Então, quem quiser, baixa o Tablet e eu mando os arquivos para vocês. Ok, pessoal? Algum comentário? Podemos terminar a aula? Acho que sim. Então, beleza. Eu agradeço a atenção de vocês. Meu déficit de vídeos conseguiu ser diminuído bastante, mas ainda estou devendo justamente a aula de hoje, um vídeo gravado para equação trigonométrica e outro vídeo gravado para inequação trigonométrica. Com esses 2 vídeos, eu fico em dia com vocês. Eu espero fazer esses vídeos estourando até domingo. Tá certo, pessoal? Então, valeu. Eu vou parar a gravação. E espero vocês agora. Sim, vai ter aula para P5 ou não?